Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre dois tecidos que são os mais usados aqui no Brasil para confeccionar absorventes de fraldas de pano. Bom, esses dois tecidos são o Melton, que é esse aqui, e o Moletom, que é esse aqui. Eu vou falar sobre algumas características de cada um deles para você pesar os prós e os contras de cada um e ver qual que é o melhor para você. Bom, o Melton, que é esse aqui, ele é composto por 80% de algodão e 20% de poliéster. O moletom, geralmente o que é usado para fazer os absorventes, é um moletom de 50% de algodão e 50% de poliéster. O Melton, ele é um tecido que também é conhecido como uniflock ou carneirinho. Então, ele é um pouco mais difícil de achar, ele é usado principalmente para fazer artesanato, então não é em toda cidade que você acha. Principalmente quem mora em lugares quentes, esse é um tecido que dificilmente você vai encontrar nas lojas de tecidos. E o moletom, ele é mais fácil de achar, né? Existem dois tipos de moletom, o peluciado e o flanelado. O que é usado para fazer os absorventes é esse aqui, que é o peluciado. O flanelado, ele não tem absorção muito boa, então não é recomendado. A gramatura, que é correspondente a quantos gramas pesa um metro quadrado do tecido, né? Tem muito a ver com a grossura, com o peso, com a densidade do tecido. Então, a gente pode ver aqui, eu tenho dois absorventes de 8 camadas, o de Melton e o de Moletom. A gente consegue ver que o de Melton é mais fino, né? O de Moletom é mais volumoso. Isso é reflexo da gramatura deles, porque o Melton, ele tem gramatura de 270 gramas por metro quadrado, e o Moletom, existe uma variação grande, mas o que geralmente é usado para fazer absorvente é o de 320 gramas por metro quadrado. Só que existem moletons que têm até 390, então varia bastante. O importante é que você use um moletom com gramatura maior do que 300, para que ele tenha uma absorção maior do que a do Melton. O Melton, por ele ter uma composição maior de algodão, ele absorve mais do que o moletom, mas em compensação, o Melton dá um toque molhado maior. O bebê fica com a sensação de encharcado depois que ele faz xixi. Pode ser que não incomode o bebê, mas pode incomodar. Daí existem algumas opções para você não deixar o toque molhado, né, no bumbum do bebê, que é o Microsoft. Você pode tanto costurar o Microsoft aqui no absorvente em uma faixa apenas, que é a que vai ficar em contato com a pele do bebê, ou então você pode colocar os liners separadamente, sem precisar costurar. O soft ele é um tecido 100% poliéster e ele dá o toque seco. Ele não absorve o xixi, ele deixa o xixi passar para o absorvente que está embaixo, mas ele deixa o bumbum sequinho. E outra opção também, para fugir desse toque molhado do Melton, é usar o absorvente dentro do bolso da fralda. Já o moletom, ele não deixa tão encharcado assim, porque ele tem 50% só de algodão. Então, muitas vezes você pode usar direto em contato com a pele do bebê, não vai incomodar ele, mas também você pode colocar dentro do bolso ou então colocar um liner de Microsoft por cima, que aí o toque seco vai ser melhor ainda. Outra característica boa também do moletom é que o cocô sai mais fácil desse tecido. O Melton ele é um pouco mais difícil de tirar a mancha, né? O cocô ele fica meio que impregnado nessas felpinhas aqui do tecido, então é um pouco mais difícil de tirar a mancha. Mas o moletom, por sua vez, ele também pode dar bolinha, né? Dependendo do peluciamento do moletom, alguns mais, outros menos, podem ficar cheios de bolinhas. Isso pode ser algo importante ou pode não fazer diferença nenhuma, mas vai de cada fabricante que tem uma forma de peluciamento diferente. Então o moletom ele pode ficar mais lisinho ou então mais cheio de bolinha.
Bom, com relação à secagem, eu acho que o Melton demora mais para secar, até por ele ter uma composição maior de algodão, né? Então ele demora um pouco mais do que o moletom para secar. Então, se você mora num lugar muito úmido, que chove bastante, o moletom ele talvez seja melhor. Bom, como eu tava com medo de errar no moletom, comprar um tecido que não fosse absorvente, então eu decidi não arriscar e optar pelo Melton mesmo. E eu vou mostrar os dois tecidos que eu comprei, como que eles vieram logo que a encomenda chegou em casa. Bom, aqui eu tenho os dois tecidos. Esse aqui é o Melton e esse é o Microsoft. O Melton, ele tem um lado que ele é mais peludinho, que é esse lado que geralmente fica por fora, né, do absorvente, e um outro lado que é mais liso, que é esse lado aqui. Ele é costurado pelo lado de dentro. E na bordinha tem esse detalhe que não precisa passar overlock, mas você pode passar para ficar mais delicado, né, mais bonitinho. Mas ele não desfia. Ele pode soltar os fiapinhos, mas ele não desfia. E agora eu vou mostrar o Microsoft. O Microsoft, ele tem uma parte que é mais lisa, que é essa parte aqui, e a outra parte que é mais peludinha. Essa parte aqui é mais lisa e essa é mais peludinha. A parte que eu costurei pra fora foi essa aqui. E também ele não precisa você passar overlock, ele não desfia. Basta você cortar do tamanho que você quer e ele não desfia. Esse aqui é o detalhe dele. Então, aqui estão os dois tecidos, Microsoft. Esse aqui é cor creme ou marfim, não sei. E aqui o Melton, também da mesma cor, creme, marfim. Então é isso, esse aqui é o Melton, como ele veio, né? Que eu comprei na esquina das malhas, já veio desse jeito. E aqui o Microsoft também, já veio desse jeito. Bom, como vocês viram, eu comprei dois tecidos, né? O Melton e o Microsoft. Porque eu ainda não tinha certeza se eu realmente ia usar sempre por dentro do bolso, então eu optei por costurar essa faixa de Microsoft, caso eu fosse usar por fora do bolso, né, direto em contato com a pele do meu filho. Isso vai da sua escolha, né, não precisa comprar o Microsoft e necessariamente costurar aqui, você pode simplesmente recortar ele do tamanho certo e se quiser não precisa nem fazer overlock, né, já basta colocar na fralda e usar ele como liner. Facilita na retirada do cocô e dá o toque seco no bumbum. Como eu mostrei, o Melton ele tem essa forma mais peludinha do lado de fora e pelo lado de dentro do absorvente ele é mais lisinho, né? Bom, como vocês podem ver, ele não desfia, né? Esse aqui é um absorvente que ele foi passado overlock por todos os lados e ele não tem essa costura nessa lateral aqui, foi um defeito mesmo que veio de fábrica e eu deixei do jeito que tava, né, não costurei. E já foram feitas várias lavagens na máquina e ele não desfiou. O máximo que acontece é de vez em quando soltar um pouco de pelinhos, mas isso não me incomoda, então eu nem pedi pra minha mãe costurar essa parte aqui pra mim, eu uso ele desse jeito. Agora eu vou falar sobre como que você pode fazer esses absorventes, seja de moletom ou de Melton. E depois que você já escolheu qual tecido você quer, você tem a opção de fazer absorventes abertos, né, dessa forma, como esse, que seca mais rápido, ou então você pode costurar em faixa, que já fica do tamanho certo da fralda, então é um pouco mais prático, mas em compensação demora um pouco mais para secar. Então eu acabei optando por fazer 3 tamanhos de absorventes. Esses aqui, que são os menores, eles são dobráveis em 3 camadas para RN ao longo desse comprimento. Ou então você pode dobrar em 2 e ser usado para tamanho único, né? Daí fica um absorvente de 4 camadas. É equivalente a um absorvente de faixa desse aqui da Nós e Davi, por exemplo.
É a mesma grossura de tecido, só que aqui você passa uma costura aqui no meio, né? Esse aqui não, esse aqui você costura só nas bordas. Como a máquina da minha mãe não tinha overlock, ela só fez uma costura em zigue-zague e deu super certo, né? Funcionou muito bem. Não dá nem pra ver. Ela primeiro passou uma costura aqui e depois passou um zigue-zague na bordinha pra não desfiar. Mas nem tinha necessidade disso, né? Ela fez só por capricho mesmo, ficou bem legal. Daí, o outro tamanho foi esse aqui, de 6 camadas, pra minha mãe costurar essa faixa de Microsoft. Daí, ela colocou um zigue-zague, né, aqui, ao longo do comprimento da costura, ficou bem legal. E daí, eu dobro em 3 e fica um absorvente de Melton de 6 camadas, super simples. Os restos de tecido que sobraram, daí eu pedi pra minha mãe fazer uns absorventes para seios, né? Esses aqui, eles têm 10 centímetros de diâmetro. Daí ela costurou 2 camadas de Melton, passou uma costura aqui, né, ao longo da bordinha dele. E do outro lado ela costurou o Microsoft. Ela costurou do lado de dentro, né, do avesso, e depois foi virando um por um, pra ficar desse jeito. Deu um trabalhinho pra fazer esses absorventes, mas deu certo, eu usei bastante. Bom, agora eu vou falar do moletom. Como eu disse antes, eu não comprei o tecido, eu fiquei com medo de comprar o tecido errado e não absorver. Daí eu comprei esses absorventes já prontos da Flora Baby Ecomãe. Vou mostrar esses absorventes dobrados para mostrar melhor a diferença de volume entre eles. Bom, aqui eu vou comparar os dois absorventes, né? Os dois são de 6 camadas e esse aqui é o mais antigo e esse é o mais novo. Mas eu acredito que a diferença de espessura, né, de volume, não é só por causa das lavagens, não. Acho que é porque esse moletom aqui ele tem a gramatura menor do que esse aqui. Esse aqui ele é mais peludinho, né, tem mais bolinhas. Esse aqui é um pouco mais liso, né, dá pra ver a diferença. Então, existe uma diferença de volume entre esses dois moletons, resultado da grande variedade que a gente tem por aí, né? Mas ambos funcionam muito bem. Bom, você também pode usar calça de moletom, moletom mesmo antigo do seu filho que não usa mais, que não serve. Daí você pode recortar ele do tamanho dos absorventes, né? E fazer também absorvente, funciona muito bem. Não precisa comprar o tecido se você já tem ele em casa e muitas vezes está parado, né? Então dá para reaproveitar a roupinha velha e fazer os absorventes a partir dessas roupas. Bom, agora eu vou falar dos tamanhos dos absorventes que você pode fazer. O moletom, quando você compra o tecido, ele tem 1,80 m de largura, geralmente. Então, para você ter o máximo aproveitamento do tecido, 1 metro de moletom, você consegue fazer 6 absorventes desses de 8 camadas, com as medidas de 33 por 45 centímetros, já com as 2 camadas de tecido costuradas, né? Dessa forma, esse é o tamanho 45 por 33. Com 1 metro você consegue fazer 6 absorventes desses de 8 camadas. Já os de 6 camadas, você vai ter que pegar 2 metros do tecido para conseguir fazer 15 absorventes desses de 6 camadas, com as medidas de 35 centímetros por 33, com ele já dobrado desse jeito, né? Com uma camada para cá e outra camada para cá. Então, com 2 metros, você consegue fazer 15 absorventes de moletom desses de 6 camadas. E se você quiser fazer RN, que é o tamanho de 25 por 30 centímetros, daí com 1 metro você consegue fazer 12 absorventes de 6 camadas. Desses aqui de recém-nascidos, né? Só que de moletom. Dá para fazer 12 absorventes de 6 camadas para recém-nascidos, que depois você pode usar como 4 camadas para tamanho único.
Então, você vai usar bastante esses absorventes. Já o Melton, ele tem 1,65 m de largura. Então, as medidas dos absorventes, para você conseguir aproveitar o máximo possível do tecido, é um pouquinho diferente. No caso do de 8 camadas, que tem as medidas de 33 centímetros por 50, com 1 metro você vai conseguir fazer 5 absorventes, desses de 8 camadas. Isso porque, como o Melton é um pouco mais fino do que o moletom, você pode fazer ele um pouco mais comprido. Enquanto que no moletom você fazia por 45 centímetros, aqui você faz por 50, 5 centímetros a mais. Porque quando você dobrar ele, você vai ver que mesmo estando um pouco maior, ele vai conseguir preencher de um lado até o outro da fralda, né? Então, o Melton ele pode ser costurado um pouco maior, não tem problema. Isso para aproveitar o máximo possível do tecido que você tem. Daí, para fazer o de 6 camadas, que é esse aqui, você vai precisar usar 2 metros de tecido também e vai fazer 33 centímetros numa lateral por 40 centímetros na outra, né? É a mesma coisa do de 8 camadas, você vai fazer ele um pouco mais comprido porque ele é um pouco mais fino, né? Então, quando dobrar, vai ficar certinho dentro do bolso da fralda. Então, com 2 metros de Melton, dá para fazer 14 absorventes desses de 6 camadas, com as medidas de 33 por 40. E ainda vai sobrar um pouquinho de tecido, você pode usar para fazer esses absorventes para seios ou outra coisa que você quiser fazer. Com relação ao Microsoft, ele vem com 1,60 m de largura. Então, com 1 metro de Microsoft, você consegue fazer 36 liners de tamanho 33 centímetros por 13 de largura. Não tem necessidade de fazer o anatômico, né, que é aquele que tem aquela curva mais estreita entre as perninhas e mais largo na frente. Eu não vejo necessidade, não vejo diferença. Você pode fazer esses assim, que são retos, né? Eles têm mais ou menos o formato do absorvente e o formato da fralda, então funciona super bem. Você pode optar por colocar overlock na bordinha ou não, deixa simplesmente o tecido cortado que não vai desfiar. Bom, eu comprei o Melton na esquina das malhas, tá R$ 28,00 o metro. O Microsoft também, eu comprei na esquina das malhas por R$ 18,00 o metro, do Microsoft liso, né? O estampado é um pouquinho mais caro, não sei exatamente quanto é. E o moletom tá por R$ 15,00 o metro, também na esquina das malhas. Daí o ruim é que tem o frete, né? Então, dependendo de onde você mora, pode sair um pouco mais caro. Se você fica super em conta, né? Se você comprar o tecido e ainda pedir para alguém costurar, pagar o frete, mesmo assim ainda fica mais em conta do que se você comprar o absorvente pronto. O moletom mesmo, ele fica em torno de R$ 3,00, né? O preço de cada absorvente em média. E o Melton fica um pouquinho mais caro, em torno de R$ 4 a R$ 5,00 cada absorvente. Mas vale super a pena. E o moletom tem que sempre tomar cuidado de comprar o moletom premium, né? Que é o melhor, o mais grosso, o mais felpudo, né? Mais peluciado, que tem absorção melhor. E lembrando sempre de lavar, de preferência com shampoo anti-resíduos, ferver, antes de colocar para uso na primeira vez. Porque tanto o Melton quanto o moletom, eles vêm com goma de fábrica, então eles vêm impermeáveis, né? O moletom é um pouco mais difícil de tirar a goma, mas é bem tranquilo, né? Com shampoo anti-resíduos, como eu mostrei nesse outro vídeo, você consegue tirar essa goma e colocar para uso já na segunda, terceira lavagem. Bom, então era isso que eu tinha para falar sobre os tecidos de Melton e moletom. Espero ter ajudado na sua escolha e até o próximo vídeo. Tchau!